Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai se aventurar num tema, como pode dizer, delicado. É sobre a experiência de sair da congregação cristã no Brasil, a CCB. É um assunto que para muitos é até tabu, né? Exato. E para nos guiar nessa conversa, a gente tem trechos de uma conversa super forte com o Eduardo Vasco, ex-membro e filho de ancião da CCB, e o Josafá, que também passou por essa transição. A ideia é a gente entender de verdade como é sair da CCB, a visão de quem saiu e as críticas que eles enfrentam. Isso, entender essa saída, as reações da instituição, dos membros, é muita coisa. E logo de cara, o Eduardo Vasco já solta uma bomba, né? Ele diz que sair de uma seita, e ele usa essa palavra, é obra sobrenatural do Espírito Santo, de tão traumático que é. A gente não costuma associar a intervenção divina com trauma, né? Pois é, e o Eduardo toca num ponto crucial. O impacto profundo da CCB nos membros. O jeito de pensar, as estruturas sociais, tudo cria uma realidade da qual é muito difícil se libertar. Ele até comenta que tem gente que saiu há anos e ainda fica apreensiva de usar bermuda na rua com medo do julgamento. Nossa, é bem isso. Não é só um conjunto de regras, é uma identidade moldada pela CCB. Total. E a experiência dele bate como a gente vê em estudos sobre grupos de autocontrole, onde sair é visto como traição e gera consequências sociais pesadas. A estratégia inicial dele foi sair de fininho, sabe? Mudar de igreja sem fazer alarde, para evitar críticas, mas deu ruim. Deu muito ruim. Ele achou que sumindo ia encontrar paz em outra igreja. Mas a reação quando os membros da CCB ouviram em outro lugar, ele descreve como um bando de piranhas famintas num rio pingando sangue. Que imagem forte, né? Mostra bem como a saída é vista por alguns na CCB. E sabe o que é mais interessante? O Eduardo destaca uma mudança na percepção sobre quem sai da CCB. Antes, já presumiam que tinha sido por causa de algum pecado mortal, adultério, essas coisas. Tinha um ar de superioridade moral, né? Quem saiu, caiu em pecado. Isso. Só que agora, ele diz que cada vez mais gente com histórico impecável tá saindo buscando algo mais na vida espiritual. Isso tá causando um choque na CCB. Tipo, peraí, essa pessoa não pecou porque saiu. Essa mudança é significativa. Sugere que os motivos para sair vão além da falha moral individual. Sinaliza uma possível insatisfação com a própria CCB, com o que ela oferece espiritualmente. Mas infelizmente essa mudança não trouxe mais compreensão. O Eduardo conta que recebeu mensagens absurdas depois que saiu, lembrando. O bebê dele nasceu prematuro e passou o Natal na UTI. E ele recebeu mensagem dizendo que Deus ia fazer mal ao filho para ele voltar para a CCB. Que horror! Usar fé pra ameaçar, pra controlar, né? Total. E o Josafá também tem uma história de partir o coração. Uma enfermeira da CCB diz pra ele que os problemas de saúde do filho dele eram culpa dele, que Deus tá pesando a mão sobre você. Novamente, a falta de compaixão, a culpabilização imediata. É como se a ideologia da instituição se sobrepusesse à empatia humana. E não para por aí. O Eduardo e a esposa sofreram ataques online. Comentários odiosos nas fotos dela depois do parto, desejando mal. Uma coisa horrível. Isso nos leva ao fenômeno da milícia digital, que a gente vai discutir mais a fundo. Mas esses ataques online mostram um esforço para silenciar quem critica a CCB. E esses ataques tão pesados parecem vir de uma visão de Deus distorcida, como o Josafá e o Eduardo discutem. Eles sentem que o foco é na obediência cega à instituição, não na graça e salvação. O que me chama atenção é a crítica deles à salvação pelas obras. A ênfase em regras, tradições e lealdade à instituição pode, na visão deles, ofuscar a mensagem central da graça de Deus. Eles até citam um ancião pregando que Deus mandaria pessoas para o cemitério por causa de infrações. Que medo! É de arrepiar. O Josafá argumenta que quem ama a Deus e sua palavra se revolta com mentiras e distorções do evangelho. Não é questão de ódio aos membros da CCB, mas de convicção sobre a verdade. Eles deixam claro que não é raiva, é indignação com o que consideram errado. E eles introduzem o conceito de sofisma, que seria usar verdades bíblicas para induzir ao erro, como a serpente no jardim do Éden. Usar a Bíblia para manipular, para controlar. Exato. E o Eduardo compartilha a luta interna que ele tinha na CCB. Ele sentia que as distorções do caráter de Deus eram como ataques à própria família dele. Nossa, que pesado. Será que existe a possibilidade de reforma dentro da CCB? O Eduardo e o Josafá são categóricos. Eles acreditam que é impossível mudar a instituição por dentro. O Eduardo argumenta que um pregador que seguisse a Bíblia à risca seria expulso da CCB. Ele pede pra gente imaginar um pregador apontando as contradições entre a Bíblia e os hinos, orações, testemunhos. É da ruína. Total. Ele até compara com alguém ligado ao crime organizado que se diz justo. É assim que ele vê quem está em posição de liderança na CCB, testemunhando o que considera heresia, mas ficando em silêncio. E por falar em dinheiro, eles levantam a questão dos dízimos e ofertas, que em parte financiam a defesa da CCB com essas críticas. Pra onde vai o dinheiro, né?
se for para silenciar críticos. O Eduardo e o Josafá enfatizam que perderam muito conexões sociais, posição na comunidade, até estabilidade financeira, por falar a verdade. E eles afirmam que não vão se calar, custe o que custar. É muita coragem, muita convicção. E a gente falou da Milícia Digital, essa rede de membros da CCB que busca desacreditar e silenciar críticos online. Não são só casos isolados organizados. Eles falam da criação de conteúdo para combater a desinformação, que na visão deles é qualquer crítica à CCB. E o Eduardo conta que o Instagram dele foi alvo de denúncias em massa várias vezes. E não era só a conta dele que criticava, mas a da esposa, o álbum de fotos do bebê, até a conta do negócio dele. Que perseguição. É. Parece medo da verdade vir à tona. Eles contrastam isso com a postura deles. Eles não atacam pessoas, nem censuram vozes pró-CCB. E o Eduardo menciona que estão estudando a possibilidade de ação legal contra a CCB e essa milícia digital. Se provarem a ligação da instituição com esses ataques. Falando em finanças, eles também discutem os incentivos financeiros para defender a CCB, como a rentabilidade de conteúdo pró-CCB no YouTube e patrocínios. Interessante, né? Será que o interesse financeiro influencia a defesa da CCB? O Eduardo conta que ganhava bem mais quando o canal dele apoiava a CCB. Deu uma acusação de que os críticos querem dinheiro, né? Eles citam exemplos de negócios lucrativos na CCB. Marketing multinível de produtos de cabelo, venda de véus, instrumentos musicais, até presença VIP de músicos. Parece que tem um sistema econômico interno bem forte, né? E aí, quando criticam quem tá fora por suposto interesse financeiro... Hipocrisia. Talvez. E vamos falar da adultério espiritual. Na CCB, ensinam que a CCB é a noiva de Cristo e as outras denominações são concubinas. Que visão exclusiva. Totalmente. Estimula a superioridade espiritual e reforça a ideia de que a salvação só existe na CCB. O Josafá conta que o ancião da CCB comparou buscar comunhão em outras igrejas a cometer adultério espiritual. É para isolar os membros, né? E eles criticam a doutrina implícita da salvação pelas obras na CCB. A ênfase em regras e práticas pode ofuscar a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É uma diferença teológica crucial. Eles até citam a receita da salvação de um líder da CCB, focada em frequentar cultos e ser batizado na CCB sem mencionar arrependimento ou Jesus. E eles se frustram com quem fora da CCB não a reconhece como seita. Eles defendem que só quem viveu lá por muito tempo entende. Eles argumentam que a dinâmica da CCB é complexa demais para quem vê de fora entender. E apontam uma contradição. A CCB adota práticas e materiais da reforma protestante, como a tradução da Bíblia e o Inário, mas nega ser reformada e ataca a reforma. É meio contraditório, né? Eles mencionam um documento da CCB que define heresia como qualquer coisa que se opõe à igreja, o que lembra a postura da Igreja Católica antes da reforma. Preocupante, né? Define heresia como oposição à instituição, não à doutrina. E para finalizar, o Eduardo e o Josafá deixam uma mensagem para quem ainda está na CCB. As críticas deles vêm do amor e da preocupação com a salvação dessas pessoas. Importante ressaltar isso. Eles criticam, mas se importam com o bem-estar espiritual dos membros. Eles incentivam os ouvintes a examinarem os ensinamentos à luz da Bíblia, comparando o que é pregado com o texto bíblico. E enfatizam a importância da atitude de Bereia, de estudar as escrituras para confirmar o que é ensinado. Buscar a verdade na fonte, né? O Eduardo anuncia o livro dele, Sair da CCB, um guia bíblico para quem está saindo da instituição. Uma ferramenta importante para quem busca apoio nessa transição. E eles compartilham histórias de pessoas que se opunham às críticas deles, mas depois reconheceram a verdade e saíram da CCB. Sinal de esperança, né? Enfim, pessoal, sair da CCB é uma jornada complexa, com impactos pessoais, sociais e espirituais. O Eduardo e o Josafá mostraram os desafios, as críticas e as convicções que movem quem sai e quem fica. E a mensagem principal para todos nós é: pensem criticamente, examinem suas crenças à luz da Bíblia e da sua convicção pessoal. E a pergunta que fica é: onde reside a verdadeira autoridade espiritual? Reflita se suas crenças se baseiam em convicção pessoal ou em lealdade institucional. Obrigado por mergulharem nesse tema com a gente. Até a próxima!